No fundo, a felicidade é o que todo ser humano busca incansavelmente, mas poucos sabem que antes de encontrar a felicidade é preciso encontrar a si mesmo. E é por isso que entender os arquétipos transforma tudo. Os arquétipos não são rótulos, são mapas. Mapas que mostram quem você está sendo hoje e quem você pode se tornar amanhã. Mas a maioria de nós busca a felicidade do lado de fora, nas pessoas, nos relacionamentos, no trabalho, nos resultados. E esquece do mais importante. A felicidade é um reflexo do estado interno. E para acessar esse estado, a gente precisa sim se conhecer. É aqui que entram os arquétipos. E essa jornada de estudo dos arquétipos é simplesmente fascinante. Vem comigo, pega sua água, seu café ou até mesmo a sua pipoca e se prepara para aprender de um jeito que ninguém te ensinou. A gente vai estudar os arquétipos por blocos, porque assim tudo fica mais leve, mais organizado, mais profundo. E o primeiro bloco é formado por 3 arquétipos cujo propósito é um só, o anseio pelo paraíso. Os 3 vivem em busca dessa pureza, dessa paz, dessa sensação de lar interior. Quem são eles? O inocente, o explorador e o sábio. Cada um deles representa uma forma diferente de buscar a felicidade. Cada um deles aponta para uma parte sua que deseja voltar para casa, para dentro de você mesma. Talvez ao longo dessa série você perceba que já viveu esses 3 arquétipos ou está vivendo um deles agora mesmo. Isso é lindo, porque reconhecer o seu arquétipo é o primeiro passo para entender quem você é e para onde está indo. Mas antes da gente mergulhar nos estudos dos arquétipos, eu preciso te contar uma coisa importante. Este vídeo é o 2º episódio de uma série que eu chamei do autoconhecimento à realização pessoal. É praticamente um curso completo, totalmente gratuito, que eu estou construindo aqui no canal, com muito carinho e muita verdade. Então, se esse conteúdo fizer sentido para você, se inscreve para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E se sentir no coração, deixa o seu like e compartilha com alguém que você ama e que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tríade dos arquétipos. O inocente, o explorador e o sábio. Esses 3 têm algo muito especial em comum. Todos eles buscam o paraíso. Todos desejam, no fundo, acessar a felicidade. Mas cada um faz do seu jeito completamente diferente e profundamente humano. Agora a gente vai passar por cada um deles com calma para entender como funcionam, como aparecem nas nossas vidas e o que eles podem revelar sobre o seu momento atual. É importante dizer que esses 3 arquétipos, como o próprio livro O Herói e o Fora da Lei explica, fazem parte de um grupo que busca a individuação. Eles são muito voltados para a autonomia do que para o pertencimento. Aqui, a necessidade não é ser aceito, mas ser verdadeiro. São arquétipos movidos pela autenticidade, pelo desejo de descobrir quem realmente são e de viver uma vida alinhada à própria essência. A conexão e o vínculo e as relações profundas, tudo isso aparece em uma outra tríade que nós veremos mais para frente. Agora, a gente está falando dos buscadores internos, daqueles que caminham para dentro, daqueles que estão em busca do próprio paraíso. E dentro dessa tríade, a gente começa pelo primeiro, o arquétipo do inocente. O inocente é aquele que carrega dentro de si o desejo mais puro que existe, viver no paraíso, encontrar a felicidade, sentir que a vida pode ser leve, simples, boa. O desejo do inocente é vivenciar esse paraíso, é acreditar que a vida pode ser simples, segura e harmoniosa. É aquela pessoa que sempre vê o lado bom, que confia, que acredita, que busca a paz acima de tudo.
A grande meta dele é ser feliz, é viver com leveza, experimentar a vida com pureza de coração. E o seu maior medo é fazer algo errado, ser punido por isso. É o medo da desaprovação, da bronca, do julgamento. É o medo de quebrar a ordem e perder o amor. E a estratégia para isso não acontecer é simples, é fazer tudo direitinho, ser uma boa pessoa, seguir as regras, obedecer, se adaptar, não causar conflitos. E aqui está a beleza do inocente. Ele tem dons preciosos, a fé, o otimismo, a capacidade de enxergar luz onde ninguém vê. No coletivo, o inocente aparece como a figura utópica, sonhadora, romântica, mística. É o coração puro, aquela alma que acredita no melhor. No fundo, o inocente deseja pureza, bondade, simplicidade. Ele quer voltar para casa, mas a sua casa interna. No nível 1 de desenvolvimento é a inocência infantil. O inocente é ingênuo, dependente, obediente. É a criança que segue o mundo sem questionar. Alguém que não sabe dizer não. No nível 2, é a inocência renovada. É o inocente desperto que começa a se renovar, se purificar, se reinventar. É quando ele percebe que pode começar de novo. E no nível 3, é quando ele tem maturidade espiritual. É o senso quase místico de unidade. Aqui, a inocência não é mais ingenuidade, é integridade. É ser, não fazer. O que torna o inocente disfuncional é a negação. É fingir que está tudo bem quando não está. É reprimir a dor, evitar a realidade, negar os problemas. O inocente sombra não olha para a própria verdade. Enfim, o inocente nos lembra que felicidade é possível, mas não através da fuga, e sim através da verdade. A verdadeira inocência nasce quando a gente olha para a vida como ela é, e assim escolhe a paz. Bora para o segundo arquétipo dessa tríade, é o explorador. Se o inocente busca a felicidade na pureza, o explorador busca a felicidade na liberdade. O lema dele é bem claro: não levantem cercas ao meu redor. O desejo básico do explorador é simples e profundo. Liberdade para descobrir quem ele é, explorando o mundo ao redor. Ele descobre a si mesmo através do movimento. A meta dele é viver uma vida mais autêntica, mais verdadeira, mais plena, uma vida que faça sentido. E o maior medo dele é cair na armadilha da conformidade, sentir-se preso, cair no vazio interior, perder a própria essência. E a estratégia disso é viajar, se mover, buscar, experimentar algo novo, escapar das armadilhas do tédio e da mesmice. Mas aqui existe uma grande armadilha: vagar sem meta, se perder no caminho, virar alguém que busca, mas não encontra nada. O dom do explorador é precioso: a autonomia, ambição saudável, a capacidade de ser fiel à própria alma, mesmo que isso incomode os outros. Em termos de níveis de desenvolvimento, no nível 1, ele é o pé na estrada. Ele quer conhecer o mundo, viajar, ver coisas novas, experimentar a liberdade. É quase um adolescente fazendo um mochilão por aí. No nível 2, ele começa a buscar algo mais interno, a própria individuação. Agora a viagem é tanto interna como externa. E no nível 3, o explorador encontra a própria voz. Ele sabe quem é e vive isso sem pedir permissão. Aqui ele expressa sua singularidade no mundo. E sua sombra aparece quando ele se torna tão independente, tão avesso a vínculos, que vira um exilado emocional, um eterno estrangeiro de si mesmo. No imaginário coletivo, o explorador representa os amplos espaços abertos, o horizonte ilimitado. E existe uma pergunta que define esse arquétipo: até onde você iria se nada te prendesse? E vale lembrar que o explorador ele é reativado na meia-idade. É o momento que a alma pede liberdade, verdade, reinvenção. E por isso algumas pessoas podem vê-lo como individualista, quando na verdade ele está buscando autenticidade. O explorador nos lembra que a felicidade não está no ponto de chegada, mas na coragem de caminhar, na liberdade de ser quem se é, de viver uma vida que faça sentido por dentro e por fora. Chegamos ao último arquétipo dessa tríade, que busca o paraíso através da autonomia, o sábio. Se o inocente busca a felicidade na pureza e o explorador na liberdade, o sábio busca a felicidade na verdade. O lema dele é direto: a verdade libertará você. O desejo do sábio é descobrir a verdade.
Ele quer compreender a realidade como ela é, sem ilusões, sem fantasias, sem distorções. A meta é usar a inteligência e a análise para compreender o mundo. Ele quer entender a vida em profundidade. E seu maior medo é ser enganado, ser iludido, cair na ignorância, perder a clareza. E a estratégia para isso é buscar conhecimento, estudar, pesquisar, observar, refletir, entender os próprios processos de pensamento. A armadilha do sábio é clara: acumular conhecimento a vida inteira e nunca agir. Ficar preso no estudo e evitar a vida real. O dom do sábio é precioso: sabedoria, inteligência, clareza. A capacidade de enxergar padrões e perceber o que os outros não veem. No imaginário coletivo, o sábio aparece como especialista, erudito, detetive, filósofo, pesquisador, planejador, professor, mentor, oráculo. É a mente que contempla, investiga, questiona e compreende. Nos níveis de desenvolvimento, a gente tem, no nível 1, a busca da verdade absoluta. Ele depende de especialista, precisa de referências, busca validação intelectual. É o início da jornada. Já no nível 2, ele é o sábio crítico. Ele tem um ceticismo saudável e um pensamento crítico. Ele se torna um especialista. Antes ele buscava mentores, agora ele já é um. E no nível 3, surge a verdadeira sabedoria. O sábio une conhecimento e experiência. Confia na própria mente e na própria visão. Ele não precisa mais provar nada, ele é. A sombra do sábio aparece quando a sua mente se desconecta da vida, quando vira dogmática, quando acredita tanto na própria visão que se isola, ou quando se perde na análise e para de viver. O sábio lembra que liberdade nasce da lucidez, mas que o conhecimento só se torna verdade quando é vivido. E para deixar tudo ainda mais claro, eu quero te trazer 3 figuras públicas que expressam muito bem cada um desses arquétipos na prática. O inocente, podemos pensar na Sandy. Ela transmite pureza, leveza, simplicidade e fé na bondade humana. O explorador, ninguém melhor do que a Glória Maria. Corajosa, livre, curiosa, sempre em movimento, sempre buscando a própria verdade através do mundo. E o sábio, um arquétipo lindamente representada pela monja Coen. Clareza, profundidade, discernimento, contemplação. Esses são só exemplos simbólicos, mas ajudam muito a visualizar como cada arquétipo se manifesta na vida real. Essa é a primeira tríade da jornada do autoconhecimento. O inocente, o explorador e o sábio, 3 caminhos diferentes para a mesma busca, a felicidade. Mas a nossa jornada não termina aqui. No próximo episódio, nós vamos entrar em uma nova tríade, completamente diferente. A tríade daqueles que deixam a sua marca no mundo. Os arquétipos da ação, da transformação e da potência criadora. O herói, fora da lei e o mago. 3 forças internas que movem você a romper limites, a desafiar padrões e transformar a própria realidade. Se a primeira tríade te levou para dentro, a próxima vai te levar para fora, para o mundo, para a vida, para a criação. Te encontro no episódio 3. Até lá! Obrigada por assistir. E se você gostou, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com quem você acha que faz sentido assistir esse tipo de conteúdo.